Romanos capítulo 12, muito conhecida dos irmãos, o verso de número 12, que nós, às vezes, até nas oportunidades que temos, pronunciamos, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. É esta palavra. É bem sugestivo por um momento, né? Na verdade, em toda circunstância da vida, é extremamente sugestiva. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Eu, com os meus pensamentos, né, com Deus e na palavra também, nós vemos aqui a alegria como resultado da esperança. E por sinal, então, não é uma alegria simples, porque é de uma esperança que está muito além de qualquer coisa que se relacione a uma esperança comum, a qual ela é uma verdade entre nós, e nós devemos respeitar, entender. Mas, irmãos, vejam bem que é uma alegria que é resultante, ou ela existe, ou acaba vindo, manifestando-se como consequência de uma esperança. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Aí já é um pedido de postura, não é? Eu tenho o costume até de usar a expressão autocontrole emocional sobre nós mesmos no momento de tribulação. E a última expressão, perseverar em oração. Eu vejo uma beleza muito grande a maneira como Deus usou a vida de Paulo para escrever esta expressão. Na oportunidade de um argumento, irmãos, eu ainda dizia assim, é um sentido que eu me preocupo, até por um respeito à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, que esse tempo aqui era um tempo em que os nossos irmãos do passado estavam vivendo dias difíceis, né? Dias de muita perseguição. Os irmãos que, na sua curiosidade, procuram investigar ou saber alguma coisa a respeito da história da igreja, e que na grande verdade é muito bom procurar saber, pelo menos de vez em quando, né, de tempo em tempo, a gente passa a entender por que certas expressões bíblicas elas estão aqui registradas. A determinação da parte de Deus, e usando a vida de Paulo, era dirigir uma palavra para a igreja de ânimo, uma palavra de motivação espiritual em meio a um momento difícil. Era momento de luta, né? E por que não dizer, realmente era muita tristeza, no sentido de muita perseguição, muito maltrato, muita calúnia, espólio dos bens, e até mesmo aquele ápice, né? Aquela atitude máxima que surgia, que sucedia, que sobre a vida de muitos deles acabou cumprindo-se a palavra que está escrita aos Hebreus: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E muitos deles derramaram seu sangue nas arenas, e não só nas arenas, em outros lugares mais. A perseguição era cruel contra os nossos irmãos, muita perseguição.
Às vezes nós devemos tomar cuidado, para não faltar respeito, quando nós, na oportunidade que temos de pregar a verdade de Deus, para não faltar respeito com a ocasião que vivemos e a nossa geração, né? Como que dizendo assim, eles eram muito mais crentes que nós, porque viveram uma situação, um sofrimento muito mais atroz, muito mais terrível. Eu não vejo que as coisas devam ser ditas bem assim, porque para cada tempo, para cada geração, coisas e coisas aconteceram, não é? E a igreja em todas as gerações enfrentou lutas, guerras, uma guerra no mundo espiritual primariamente, que nunca teve fim, e está até os dias de hoje. Mas estes nossos irmãos sofreram muito. E por razão disso, os irmãos observem bem. Uma palavra assim para eles, e digamos hoje para nós também, uma bênção, né, irmãos? Dizendo a eles, alegrai-vos na esperança. Porque muito sofrimento, muitas vezes, desencadeia uma desesperança. É quase como que um sofrer além do limite, quando na verdade não é além do limite. É o lado emocional que às vezes leva para este tipo de conceito, mas Deus está no controle de tudo. Mas é uma palavra que para eles, com toda certeza, e para nós nos dias de hoje, é uma bênção. Alegrai-vos na esperança. Em que esperança? A esperança mais poderosa de todas. A esperança que deve ser pregada, nunca deve ser omitida, deve ser pronunciada sempre, constantemente, sempre, sem cessar. A maior de todas as esperanças. É a esperança que nós, crentes, salvos, temos. A esperança que um dia Jesus voltará. E mesmo que ainda Ele não volte na nossa geração para buscar a sua igreja, permanece a poderosa esperança nos nossos corações. É que nós seremos guardados pelo Senhor até o fim da nossa existência. Então isso era como uma palavra de estímulo, de ânimo. Muita luta, muita guerra, muito sofrimento, muita perseguição. Mas Paulo diz a eles, sintam alegria. Sintam alegria. Na esperança que já existe em vocês por uma promessa feita. A esperança de vida eterna. E para os irmãos verem, é tão interessante, irmãos, que eu fiquei bastante assim cativado na Bíblia por causa da expressão alegria, ou alegrai-vos, né? E eu me lembrei de um acontecimento bíblico, de um fato registrado na palavra, que os irmãos conhecem bem. Os discípulos, eu até na oportunidade mencionava isto, os discípulos estando no Getsêmani, um momento de pressão, né? Um momento de grande pressão, aquelas turbas indo em direção a Jesus para prendê-lo, está escrito que eles, com muito medo de serem pegos e mortos, eles fugiram. Para escapar do perigo, eles fugiram. Mas logo em seguida está escrito que eles se sentiram terrivelmente tristes por terem feito isso. Os irmãos observem bem. Eles fugiram para escapar do perigo. Mas logo em seguida, o que veio como consequência da atitude de fugir? Veio tristeza. Mas está escrito na palavra que tempos depois, eles estavam em um lugar chamado Sinédrio, é o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5,
Ali eles são ameaçados de morte para negar o nome de Jesus. Não fazem isto. São levados, açoitados, maltratados, machucados. E agora está escrito diferente. Agora está escrito que eles saem do sinédrio alegres, felizes, sentindo alegria por terem sido dignos de padecer pelo nome de Jesus. Então isso mexeu comigo um pouco, no seguinte sentido: antes tiveram medo e o medo os levou a fugir, só que como consequência veio tristeza. E na ocasião em que eles se entregaram aos malfeitores e não recuaram, sofreram por amor a Jesus, logo em seguida sentiram alegria. Os irmãos conseguem perceber o contraste? Por isso que tem essa expressão bíblica aqui: alegrai-vos na esperança. Porque sempre haverá momento que será momento de pressão. E isso, de uma maneira geral, cada crente, cada irmão, cada irmã, na sua individualidade, sabe o que vive, sabe o que passa, sabe o que enfrenta. Mas há uma realidade bíblica para nós, que não podemos recuar. Porque se nós recuarmos, se o medo predominar, logo depois, mesmo sem saber disso antecipadamente, vai predominar um sentimento de tristeza, de abatimento, digamos assim, de certa forma até de arrependimento pelo ato cometido. Mas se nós formos resistentes, resignados, enfrentar a luta cara a cara, enfrentar o problema, a tribulação, qualquer origem que seja, a princípio poderá surgir até mesmo uma certa tristeza, mas isso vai resultar no que depois? Depois de vencido, resultará em alegria, em felicidade. Por isso que Jesus, em João, o Evangelho, no capítulo 20, ele disse de uma maneira tão linda, né? Ele usou uma situação alegórica para representar essa realidade espiritual. Ele diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela não sente alegria, ela sente tristeza, porque lhe é chegada a hora. Provavelmente, ainda que Jesus faz uso de uma maneira alegórica de uma condição natural na vida humana, a tristeza vem como consequência da dor. Porém, suportando a dor, mesmo estando triste no devido momento, passa o tempo, uma hora a dor e a tristeza vai ter que ir embora. E sendo vencido, o que vai acontecer? Vai vir alegria. Por isso que é alegrai-vos na esperança, porque é uma esperança inabalável, porque foi prometida dos lábios daquele que Paulo escreveu para Tito, é o que não pode mentir, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é uma promessa tão poderosa, inabalável, prometida aos salvos, que se nela os salvos se apoiarem, mesmo que num momento difícil, não é? Até eu quero, assim, ter liberdade de falar com os irmãos, porque o momento é bem sugestivo, né? E isso eu acredito que os irmãos já têm ouvido até de sobra, não precisamos nos deter demais, mas estamos vivendo um momento de pânico, de assusto, de assombro, não estamos? Estamos. E isso acarreta medo, e com certeza já fez muita gente recuar, muitos, até crentes. Difícil, irmãos, e recuar em sentidos que às vezes as pessoas nem percebem. Mas, irmãos, notem bem que existe um contraste. E o que me chamou a atenção? A alegria, ela é uma realidade. Ela é. Mas, no que diz respeito à condição de vida com Deus, ela vem depois do sofrimento. E como que a gente vai fazer? Não tem como mudar isso. Não tem como. É palavra de Deus.
Porque primeiro haveremos de enfrentar tentações, dificuldades, problemas, lutas, enfermidades, não é? Às vezes desprezo, maltrato, indiferença, tanta coisa a gente tem que enfrentar. Não que eu estou dizendo de uma maneira generalizada que um enfrenta tudo isso e o outro enfrenta. Não, cada um na sua particularidade com Deus. Mas, no entanto, as pressões da vida, de forma emocional, às vezes tendem a fazer recuar. Mas o que a Bíblia diz para nós? Aconselha-nos, não recue. Porque agora pode estar sim, momento difícil, de tristeza, em algumas famílias, em alguns lares, até de luto. Mas depois redundará em alegria. Porque é promessa na palavra. Vamos notarem bem, o mundo carnal, sem Deus, sem compreensão dos princípios ativos da palavra de Deus, busca diferente. Eles não são resignados. Se enfrentam uma situação de dor, procuram logo de imediato os mais variados atalhos possíveis para se verem livres daquilo. Mas a orientação bíblica para os salvos é: permaneça resignado no caminho pelo qual Deus te chamou. Porque neste mesmo caminho, a alegria está preparada, bem ali na frente. A alegria está preparada. Está preparada. Bem ali na frente. Por isso que alegrai-vos na esperança. Irmãos, entenderam bem? E esse alegrai-vos na esperança é mais ou menos assim, é para não deixar, às vezes, a tristeza, que é consequente do momento atual, predominar. Seria mais ou menos assim: tá sim, mas espera aí um pouquinho, tem uma promessa de Deus para a minha alma, para a minha vida. Então agora, no momento presente, eu preciso me alegrar. Senhor, enche o meu coração de alegria, porque eu sei que não está fácil, mas eu sei que eu espero um futuro melhor, um futuro abençoado, um futuro glorioso para a minha vida, para a minha alma. Irmãos, entendem bem? Por isso que esse acontecimento bíblico, ele me chamou muita atenção, ele mexeu comigo, porque me levou a pensar neste verso bíblico. Eles a princípio estão lá, sentiram medo até da própria morte, porque isso era o que os esperava na ocasião do Getsêmani. Fugiram. Então os irmãos notem bem que não há ensino na palavra de Deus para a gente procurar um meio de escapar do perigo. O ensino na palavra é você enfrentar o perigo com os braços abertos e com o peito levantado. É enfrentar o perigo. Enfrentar confiando no nome do Senhor Jesus. Porque com Jesus, ninguém vai sair perdedor. Vai sair vitorioso, mas é do outro lado. Nosso irmão não escreveu. O choro pode durar. Mas o que acontece depois? Então ela nunca é antes. Ela nunca é antes. Quão bom é que os salvos, os benditos do Senhor, tenham esta reflexão dentro de suas almas. É entender que todo momento de dor, de luta, de tribulação, que eu vou falar uma coisa para os irmãos: pandemia é tribulação. Pandemia é tribulação. Isso aí é tribulação. Irmão Alain, mas é de uma maneira assim, individualista? Não, ela faz parte, porque tribulação é um pacote completo. Por favor, irmãos, não me tenham por mal. Tem muita coisa, irmão. Tem terremoto acontecendo em outras nações, tirando muitas vidas, é tribulação. Tem guerra em outras nações, é tribulação. Tem pai contra filho e filho contra pai, está por aí, ó. Você acha que não? E às vezes até aqui pertinho de nós. E sabe o que é isso? Tribulação. Porque o que é tribulação? É tudo que gera desconforto, que gera tristeza, muitas vezes gera pânico, né? Gera um desconforto mental, emocional, psicológico. Tem pessoas que psiquicamente, é sério isso, estão até vivendo neste momento perturbadas. É um negócio terrível. Eu não estou dizendo que nós aqui, irmãos, vocês, irmãs, irmãos, são os super-homens, as super-mulheres da vida. Somos frágeis também, mas tem uma coisa: confiamos no Senhor nosso Deus.
Porque está escrito em Provérbios 30 que o coelho, um povo não poderoso, mas contudo constrói sua casa na rocha. Olha que bênção. Ele sabe que ele é frágil, mas ele é inteligente. Ele é frágil, mas é inteligente. A sua fragilidade é reconhecida, mas a sua inteligência entra em ação. Ele vai lá e constrói a casa na rocha, porque sabe que guardado dentro da rocha, ele está livre do vilão. Está guardado. Mas é momento de tribulação. Faz parte, irmãos. Isso é uma realidade. Mas o conselho para nós é: alegrai-vos na esperança. Qual esperança? Aquela esperança. A esperança na palavra de Deus, que lá em Hebreus ela é chamada de âncora da alma. É uma maneira simbólica de pronunciar a atitude da esperança na vida de um crente. Vocês sabem para que serve a âncora, né? A embarcação de toneladas de peso está no meio do oceano, bate uma tempestade, a âncora é içada lá nas profundezas do oceano, agarra em algum lugar lá e pronto, o navio fica no batel, só suportando o chacoalhar das ondas, mas ele está ancorado. Então, a esperança ancora a nossa alma, sabe em quem? Em nosso Salvador. A esperança no coração do salvo tem a sua alma ancorada em Jesus. Em Jesus. Âncora da alma, a esperança. É por isso a palavra: alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Agora eu devo me alegrar. No quê? Na esperança. Eu tenho sempre o costume de dizer, com todo respeito e cuidado, né, que a nossa vida é repleta de esperanças comuns, os irmãos, as irmãs, questões de família, profissão, trabalho, tanta coisa que envolve a nossa vida, e nós temos alguma esperança. Tem alguma coisa que de maneira comum os irmãos esperam hoje, esperam agora, ainda para esta vida. E é bom, é louvável, é maravilhoso, mas essa esperança que está sendo pronunciada aqui, irmãos, esta aqui em Romanos capítulo 12, ela está muito além da esperança ou a expectativa numa bênção comum para esta vida. As bênçãos para esta vida são importantíssimas e Jesus sabe muito melhor do que nós quais são as nossas dignas e gloriosas esperanças sobre família, trabalho, a nossa própria individualidade, tanta coisa. Eu ainda dizia assim com alguns irmãos num diálogo, né? Tanta coisa que eu espero, tanta coisa, meu Deus, tanta coisa que eu espero que Deus faça, tanta coisa. Mas, irmãos, não me tenham por mal. Tem muitas esperanças de origem comum da minha vida que é possível que eu vá embora deste mundo um dia e eu não as veja. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele haverá de fazer por mim, né, tantas coisas, mas segundo a sua soberania. Mas a esperança maior e melhor, mais abençoadora, está contida dentro desta palavra, desta promessa. Alegrai-vos na esperança. Aquela promessa que Jesus fez. Eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele me glorificará, Jesus disse. Ele me glorificará e habitará em vós. E sabe por que tudo isso? Para que a cada dia, no momento de pandemia, e seja o que for que ainda houver de vir, este mesmo Espírito encha o nosso coração de esperança, na promessa do Salvador. Porque está escrito que Ele haveria de interceder por nós com gemidos inexprimíveis.
agindo dentro do nosso ser interior de uma maneira tão gloriosa, tão profunda, que não dá para definir em palavras como é que isto acontece. Como disse John Bunyan no livro O Peregrino, é mais fácil ele sentir do que pronunciar, de tão profundo que é. Mas é esta esperança, esperança de vida eterna. Amém, irmãos? E a outra, sede pacientes na tribulação. Graças a Deus. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. São as considerações, os pensamentos que me vieram, sabe, Aline? Sobre a bênção da paciência. É só os irmãos, na liberdade que têm, pensarem no contrário. Só pensar no contrário. Qual é o contrário da paciência? Qual é o contrário? Impaciência. Só colocar o in na frente, né? E é totalmente o oposto, né, irmã? E na maioria das vezes, irmãos sabem, isso é até na própria experiência, né? A impaciência não traz resultado nenhum bom para nós. Eu chego até a desconfiar que psicologicamente a impaciência ela neutraliza toda a capacidade de raciocínio de alguém. Isso estou dizendo primariamente no sentido comum. Agora imagine no sentido espiritual, que é aquilo que a palavra diz. Aí eu volto no que eu falei, aqueles nossos irmãos abençoados lá atrás, né? Os nossos irmãos da igreja primitiva precisariam ter o quê? No momento da tribulação? Ter paciência. O que a paciência faz? Ela ajuda a suportar. Pode ver quando a gente se depara com uma situação muito desconfortável, terrível, ruim. A única coisa que nos ajuda a suportar, às vezes palavras de maltrato, ou coisas que são feitas contra nós, ou outras e outras dificuldades que vivemos na vida, a única coisa que nos ajuda a ter um autocontrole, uma autodisciplina naquela circunstância difícil é o quê? É a paciência. É o coração e a mente serena, calma, tranquila, não é? E é tão interessante, é uma bênção tão grande que nos ajuda a pensar mais, a raciocinar mais, né? Paciência. Paciência. Por isso que Jesus, no Santo Evangelho mesmo, ele chegou a dizer em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 16 ou 17, na vossa paciência possuí as vossas vidas. A expressão possuir ali significa estar de posse. Estar de posse significa ter autocontrole. A paciência faz isso. Eu acredito, embora eu não estive lá naquele dia para ver, mas a maneira como a Bíblia revela este fato a nós, que Ananias, Misael e Azarias, quando foram em direção à fornalha, foram pacientemente, sem resistir, sem escornear, sem se esbravejar no corpo para tentar escapar. Resignação. A paciência faz isso. A paciência faz, muitas das vezes, nós suportarmos até momentos que a gente vive de falta de compreensão, quando alguém está censurando indevidamente, maltratando, machucando. Não troca o mal por mal. Nós podem ver que num mundo inquieto, perturbado, desesperado, não é? Sem Deus, as pessoas trocam impaciência por impaciência. Muito simplesmente, basta vocês, na própria experiência, ver como anda um trânsito, por exemplo. Como que as pessoas são? Toda aquela atitude desrespeitosa e tantas coisas que acontecem é sinônimo de impaciência. Então, os irmãos, notem bem, como que é bonito, como que é muito sugestivo para os salvos, para os crentes, esta expressão. Sede pacientes na tribulação. Porque a tribulação ela vai gerar esta atmosfera que dá a impressão que está totalmente descontrolada.
É o que vai acontecer. E é justamente isto que está acontecendo com muitas vidas. Quem vai se sair bem? Quem vai se sair melhor? Quem vai suportar melhor? Quem vai vencer melhor tudo isso? Quem? Irmãos, os que tiverem paciência. Principalmente a paciência da Bíblia. Principalmente esta. Principalmente esta, na qual no Salmo 40 o salmista mencionou, Esperei com paciência no Senhor. É tão importante isso, porque ainda que leve um tempo, ainda que vá um tempo, mas vai valer a pena, porque nos levará ao autocontrole, a um cuidado. Jesus, no livro de Apocalipse, para a igreja de Tiatira, ele disse: como guardaste a palavra da minha paciência. Jesus disse isso para uma das igrejas em Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, tribulação é momento de tentação. Às vezes vocês podem perguntar, mas como assim, irmão? Irmão, tudo que causa desconforto, causa dor, causa tristeza, irmãos, entendem? É um momento tentador. Porque é nestas horas que manifesta-se do profundo dos corações dos homens ou as suas mais terríveis perversões ou as suas mais maravilhosas virtudes. Isso é uma verdade. Da parte dos salvos, dos crentes, deverá manifestar-se no momento de tribulação as mais abençoadoras virtudes. E a paciência é uma delas. Temperança, mansidão, coração e mente sóbria, calma. E dos ímpios? Só perversões, blasfêmias. Tem pessoas que não sabem nem o que dizem. Na sua loucura, dizem até blasfêmias contra Deus. Não sabem o que dizem. Mas por quê? Porque a mente e o coração está perturbado, consequência da impaciência. A impaciência traz a perturbação mental. E as pessoas não sabem nem como dirigir palavras. Há 3 dias atrás eu estive dentro de uma ferragem, porque na minha atividade profissional eu preciso comprar algumas coisas nesta ferragem. Eu vi quando entrou uma pessoa, e eram espantosas as palavras de blasfêmia que ele pronunciava, a indiferença, o descaso com o momento de pandemia, com a dor de muitas pessoas que estão sofrendo, com lares enlutados, não sabem? Por isso que eu estou dizendo, os momentos de tribulação, de luta, de dificuldade, é momento de tentação, é momento tentador. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como assim, irmão? De que maneira? Como assim? Como isso acontece? Como reage? Porque toda ação tem uma reação. A tentação é uma ação e levará as pessoas a uma reação. E como que um mundo sem Deus vai reagir diante de tudo isso? Descontroladamente. Não aqui. Como paciência na tribulação. Irmãos, entendem bem esses conselhos de Deus para nós? Que bênção eles são? Até mesmo entre os nossos irmãos, nós precisamos saber como falar do assunto. Tão sério isso, tão sério, tão sério. Irmãos, acreditem, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que me veio ao pensamento, e por causa da maneira como um determinado irmão falava, eu então falei com ele, falei para ele que ele tinha que ter mais cuidado. Ele atribuía a Deus e às suas ações esses momentos, mas de uma tal forma que parecia ser completamente antibíblica. Então eu disse para ele assim, não precisava ter mais cuidado, porque os amigos de Jó, eles procuraram falar a respeito da pessoa de Deus durante 30 e poucos capítulos. Falaram e falaram majestosamente sobre a pessoa de Deus, e em todo instante eles acusavam Jó. Isso foi uma sequência de diálogos dentro do livro de Jó.
E quando o livro finaliza, Deus chamou Elifaz e repreendeu os 3. E a palavra de Deus para eles foi: vocês falaram de mim do que não entendiam. Então, mesmo quando uma pessoa fala de Deus, sobre Deus e a favor de Deus, se ele não tiver uma disciplina, uma graça no coração, ele pode errar, mesmo falando em defesa do Criador. Ele pode pecar. Pecar até ao ponto de Deus chamar ele e falar assim: que loucura é essa que você está falando aí do momento de pandemia? O que você está falando não está no meu coração nem na minha mente. Você está falando palavras de um ébrio, digamos assim, palavras loucas, palavras de um homem que é irracional. Então parece que o momento para os crentes, né, irmãos, para os salvos, é momento de mais oração do que de muita palavra, muita dedução. Ah, é assim por isso? Ou é assim por aquilo? Ou é por aquilo outro? Deixa isso para lá. Vamos orar melhor, né? Por isso que a última palavra de aconselhamento para nós é: perseverai em oração. Bênção maior. E por favor, com todo respeito, irmãos, me entendam, tá? Vocês já devem ter conversado com muita gente sobre isso. Não precisa ser na cabeça, nem dar um sinal com a mão, não, se isso aconteceu ou não. Vai me dizer que já não escutou besteira. E da boca de crente. Porque não sabe o que fala. E é perigoso. Agora, até isso envolve a questão da paciência na tribulação. Ela traz sobriedade. Ela traz um raciocínio lógico, não é? Um cuidado em falar sobre tudo isso. Irmãos, entendem? Paciência na tribulação. Paciência. Resignação. Paciência na tribulação. Eu citei um exemplo que aconteceu comigo uma vez. É manifestação da nossa natureza. Um exemplo foi no seguinte sentido: eu fui a São Paulo. Para levar o meu filho para um concurso e tinha hora para chegar. E quando eu entrei pela rodovia, o fluxo estava totalmente livre. O trânsito tranquilo. A gente poderia ir numa velocidade tranquila, sem preocupação nenhuma. Mas de repente, na mesma rodovia, apareceu um congestionamento por algum acidente que sucedeu lá adiante. Aí vai congestionando, né? E o que aconteceu? Eu tive que ficar travado no congestionamento. Os minutos foram se passando. Tinha tempo certo para chegar, mesmo tendo saído com um horário antecipado. Aquele horário antecipado no qual eu tinha uma boa previsão de viagem expirou, e eu, irmão Alain, senti dentro de mim que estava começando a se manifestar um descontrole emocional, que tem o nome de qual é o nome? Impaciência. Impaciência. E aí a gente fica pensando em um monte de coisa. Meu Deus. Somente quando é um momento assim, né? Irmãos, entendem? Então, os irmãos, notem bem, o que eu quero tirar de conclusão ou de ensino para nós? A começar com a minha pessoa que vivia essa experiência, e não é uma experiência, tantos já viveram isso, meu Deus, tantos. O que eu quero tirar de ensino para nós? Irmãos, pode ver. Todas as vezes que a nossa zona de conforto é afetada, é justamente nessa hora que nós somos provados. Eu estou aqui pregando. E, irmão, pregar é maravilhoso. Eu tomo liberdade para dizer isso para vocês, como meus irmãos, não sou novo aqui, tenho vindo aqui muitas vezes. Eu tenho alegria, satisfação de pregar a palavra. Mas vocês não fazem ideia que temor é gerado dentro de mim
na necessidade de viver. Hoje é com sinceridade de coração que eu digo, Aline, como eu peço a Deus misericórdia. E às vezes quando eu descubro algumas falhas, alguns defeitos, que eu deveria já tê-los deixado há muito tempo, e eles às vezes se manifestam em mim, me dá até tristeza. Falo, Senhor, não é possível, me ajuda, me socorre, não é possível. Agora, por quê? Porque, irmãos, fazer é muito mais abençoador do que dizer. E aí eu vi que eu já estava indo para um caminho que a Bíblia me reprova. Eu clamei a Deus, Senhor, me socorre, me dá tranquilidade nesse momento de trânsito, porque o meu carro não pode sair duas asinhas do lado dele, eu levantar voo e sair por cima de todo mundo aqui, para mim já sair lá na frente do congestionamento. Na grande verdade, irmãos, né? Quanto desespero a gente vê em disparada pelo acostamento. Teve um que entrou até na grama. Tanto desespero. Mas vejam bem, isso é um exemplo. Vocês podem ver, todas as vezes que a nossa zona de conforto, nosso momento de calmaria, de tranquilidade, começa a ser atribulado, abalado, é a hora, irmãos, é a hora que nós vamos ser submetidos a um teste. É justamente aí, que olha aqui, ó, sede, ajudem aí, pacientes na tribulação. Tem gente que dá uma martelada no dedo, sendo um ímpio deste mundo, xinga de tudo quanto é nome, né? Como que se ele xingasse, resolveria a dor do dedão. E o crente? O crente dá glória a Deus. Acho que vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam. Que é assim, irmãos, a vida é assim. Então é assim, ó. Hoje eu não sei como que foi a quarta-feira de vocês. Só Deus sabe. Pode ser que hoje, na quarta-feira, aconteceu alguma coisa que a sua zona de conforto foi invadida. Foi invadida por algum momento de tribulação. E aí, como é que foi a sua reação? Se graças a Deus com nenhum de vocês aconteceu nada da zona de conforto de vocês ser invadida por algum momento abalador, amém. Mas como será amanhã, quinta-feira? Ah, Jesus. Como será a semana que vem? Como será o mês que vem, se assim Jesus permitir-nos vida? Como será? Pai Celestial, só Deus sabe. Mas e se suceder alguma coisa? Qual é o conselho para nós? Paciência. Paciência. Eu fui agora há poucos dias, irmãos, eu vou me aproximar do término, tá? Eu fui há poucos dias não, faz um pouco mais de tempo, não são dias, tem mais do que isso. No velório de um irmão, de um dos nossos irmãos. E eu notei uma situação difícil, ruim, porque quando cheguei assim, aí vi um número de pessoas que parte deles eram da parentela. E um deles eu o vi muito indisposto, muito irado, iracundo, no velório. No velório. Mas ele estava dominado pela impaciência. Pela seguinte razão, escute-me para você, comigo refletir e entender. Ele, irado, dizia palavras que eu prefiro não repeti-las. Mas que coisa! Está vendo só como é que as coisas são? Ele podia ter escapado dessa, se o SAMU tivesse chegado logo, ligou, chamou e demorou demais, atrasou muito, foi por isso que aconteceu, e vai daqui, vai de lá, e eu estou escutando, Meu Deus, misericórdia. Aí eu, com todo cuidado, eu aproximei-me dele, eu precisei exortá-lo. Falei, você está equivocado, você está jogando por terra toda a soberania de Deus, o domínio que Deus tem sobre a vida humana. Isso é normal nos seres humanos, e o que leva os seres humanos a agir assim é a impaciência,
eles começam a procurar um monte de desculpa pelo fato sucedido. E na maioria das vezes, alguns procuram desculpas de uma maneira às vezes maligna para fugirem de uma responsabilidade que às vezes até é sua e não de outrem. Entende? E ali ele reclamava, blasfemava, murmurava, e eu disse: você está equivocado, você está enganado. Independente do tempo que levou, da distância a ser percorrida, Deus controla tudo. Mas vamos ser sinceros, mesmo como salvos, como crentes, nós enfrentamos dificuldade de receber uma palavra dessa e aceitá-la como uma verdade. Porque nós mesmos podemos passar por momentos em que, repito, a zona de conforto é invadida, uma tribulação de origem tal chega, as nossas emoções são abaladas, e a gente começa a procurar um monte de desculpa ou de culpados. E na grande verdade, tudo está nas mãos de Deus. Eu vi ontem uma cena que eu fiquei pasmo, eu fiquei maravilhado, eu precisei. Hoje, quando eu abri a oficina de manhã, eu não podia deixar de comentar com meu filho, que nós sempre conversamos durante a manhã na oficina, fiquei maravilhado. Passou até na internet. Na Grécia, uma garotinha de quase 4 aninhos estava em cima de um brinquedo inflável numa praia, e os pais perderam a criança. A criança foi levada pela maré, pelas correntes marítimas, para dentro do oceano. Quase 4 aninhos em cima de uma boia inflável, de uma espécie de um unicórnio, um brinquedo com pescoço inflável, ela agarradinha, e as correntes marítimas levou ela para dentro do oceano e foi embora, o oceano adentro. Uma embarcação de balsa com algumas pessoas trabalhando viram de longe, chegaram com a balsa próximo e salvaram a criança. Por que essa criança não morreu? Irmãos, uma criança de quase 4 anos, num momento de aflição, de desespero, o que vocês acham que aquela criancinha haveria de fazer? Pular dentro d'água, para se socorrer. E se ela pulasse, ela ia morrer afogada. E por que não morreu? Eu vou falar porque eu creio assim. Deus, o Todo-Poderoso, tinha planos ainda na vida daquela criança e mexeu nos sentimentos dela, como que dizendo: agarra no pescoço do boneco e fica aí. Eu ainda vou fazer obra na sua vida. E outros? Sei que é sério falar assim. E outros? Por que assim? Acabou a tarefa. Por que Deus deixa Tiago ir e manda Pedro continuar? Porque a tarefa de Tiago acabou. Simplesmente. A minha tarefa pode acabar hoje. E por que não? Ah, mas eu tenho grandes expectativas. Eu queria tanto ver meu filho se formar. Eu queria ver a situação de um outro filho que é bem triste se resolver. Eu queria ver uma situação tal dentro do meu lar também se resolver. Eu quero. Mas e se Deus não quiser que eu veja nada dessas coisas acontecerem e dizer para mim: acabou a tarefa, vem embora. Pronto. Irmãos, entendem? E sério, na maioria das vezes, mesmo sendo crentes, quando a nossa zona de conforto, estou sendo repetitivo, ela é invadida por momentos aflitivos, se a gente não vigiar, não suplicar graça e misericórdia de Deus, não é fácil. Só Deus. Eu tive um sonho esse tempo atrás, eu vou contar para os irmãos. Eu sonhei que eu estava numa casa, aquela casa estava sendo realizada uma obra. Achei tão interessante, irmão. Eu entendi, o Senhor me deu o entendimento do sonho. Estava sendo realizada uma obra naquela casa, construção. Só que o que eu achei curioso é que lá tinha todos os profissionais de uma obra que você imaginar. Tinha encanador, eletricista, marceneiro, carpinteiro, armador, pedreiro, servente.
E eu chegava nessa casa com as minhas maletinhas, que eu trabalho na casa das pessoas, para executar o meu trabalho. Aí eu entrei na casa para começar a trabalhar. E eles estavam todos ativos nas suas atividades, trabalhando, cada um na sua atividade. Aí o serviço terminou. Quando acabou o trabalho de todos eles, aí eles foram cada um fechando a sua ferramenta. Eu vi o pedreiro, no sonho, eu vi o pedreiro lavando a colher, lavando a massa da colher. Eu vi o eletricista guardando a chave de fenda dentro de uma caixinha, no sonho. Eu ia vendo tudo aquilo acontecendo. E eu também comecei a guardar minhas ferramentas. E ainda no sonho, quando todos eles terminaram os seus trabalhos e guardaram todas as suas ferramentas, no sonho, eu comecei a observar e eu pensei comigo, bom, agora cada um vai embora para sua casa. Aí eles abriram uma outra bolsa que tinha do lado e cada um pegou um instrumento de música e começaram a tocar e cantar. Aí um disse assim, um dia a labuta vai terminar e nós vamos começar só a cantar. Aleluia, glória a Deus. Entendi tudo. E é verdade. E é isso mesmo. Porque um dia a ferramenta, aleluia, glória a Deus, a ferramenta que Deus deu na mão de cada um, agora você usa, mas vai chegar um dia, você vai deixar a ferramenta de lado, mas você vai pegar um instrumento na mão. Oh, glória! Vocês creem, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Aí você não vai mais precisar ter paciência na tribulação, tá bom? Sabe por quê? Porque não vai ter mais tribulação. Não vai ter mais. Não vai mais precisar ter paciência na tribulação. Vai acabar a tribulação. Na igreja. Vai acabar. Glória a Deus. Eu acho bonita aquela palavra, irmão Jair, lá no livro do Apocalipse, que diz assim, Senhor, louvado seja o teu nome. No capítulo 21, eita, mas como eu amo essa expressão, no capítulo 21 de Apocalipse, o verso 25, e as suas portas não, aleluia, glória a Deus, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Eu fiquei pensando, não se fechará de dia, porque não vai ter noite. Aí eu fiquei pensando, o que normalmente a noite traz? Traz um pouco de medo, receio, preocupação. O que você faz à noite quando você sai de casa? Mete o cadeado em tudo, né? Bota a chave na porta, deixa eu ir para a igreja, mas vou deixar tudo fechado, aberto não. O que Jesus está dizendo? Lá não vai ter ladrão para espreitar a sua casa. Lá não vai ter o que mina o mal para espreitar a sua vida. Não vai ter o arqui-inimigo que Jesus mencionou para ficar espreitando a sua vida, para ficar minando a sua vida. As portas não se fecharão de dia, porque não vai haver noite. Vai ter fim. Mas, enquanto esse dia não chega, a gente tem que ser paciente na tribulação. E por último, irmãos, perseverai em oração. A gente não ensina ninguém a orar, né, irmãos? Porque, primeiro, que se a gente fosse fazer isso é antibíblico. Até ainda ontem eu conversava com um irmão lá na sede, na hora da live da escola dominical, né? Eu dizia para ele assim, Jesus foi visto pelos discípulos orando de uma maneira tão gloriosa que os discípulos foram nele e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? O que é que eles ouviram de Jesus na hora da oração, que mexeu tanto com eles, que eles começaram a olhar assim e ouvir, e falaram, ele tem que ensinar nós, porque é desse jeito que ora. Orar é desse jeito, não deve ser de outro. Para o Pai ouvir, é assim. Que bênção gloriosa. Aí Jesus, bom, vou ensinar. Como que começou?
Pai nosso, aleluia, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vai. Então ninguém ensina ninguém a orar, porque a oração é um diálogo da alma com Deus. E para cada crente, para cada salvo, o estímulo dado a nós pela palavra é perseverai. É constância, né, irmãos? Constância. Constância em oração. E tem uma coisa que eu vou ter liberdade para dizer, próximo de terminar, porque eu sei que acontece. É a experiência minha, é a experiência de vocês, é a experiência dos salvos. É a experiência dos crentes isso. Dos que têm a operação do Espírito em suas almas. É um momento tão singular, tão gostoso, que às vezes você está num lugar, né, Marcos, e você sente que você está sendo impelido. Independente do lugar, da ocasião, você até procura um jeito. Mesmo que seja num momento público ou privado, mas você vai para a oração. Eu costumo dizer, irmã Ângela, que não precisa às vezes nem ser muito tempo, não. Às vezes é poucos segundos, já pega um fogo no coração. Que coisa gloriosa, meu Pai Celestial. É estar em comunhão com Deus, em oração. Oração move causas impossíveis. É que nós precisamos crer. É que nós precisamos crer. E eu ainda dizia assim, que se o mundo inteiro vier dizer para mim que uma determinada situação da minha vida não tem mais solução, eu nego. Eu vou continuar orando porque eu creio que Deus tem poder de fazer alguma coisa. Eu acredito que Deus tem poder. Eu prefiro morrer orando do que antes disso deixar de orar. Porque perseverar em oração é isso mesmo. E eu penso que o benefício maior é que quando nós estamos dirigindo-nos a Deus, antes mesmo de receber o que pedimos, que benefício está diante dele. Que benefício, que bênção. Poder falar com alguém que nos ouve e também estar ouvindo que ele responde e fala conosco. Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai em oração. E se quiser seguir algum exemplo, eu vou dar um conselho. Ele está aqui. Jesus. Que exemplo de homem que orava, aleluia. Tirava horas com o Pai. E não era nada exaustivo, não. Com certeza era prazeroso. Horas. Está escrito que ele passava a noite orando ao Pai. Isso já mostra para nós, não é? Motivo de sobra para ver que é um momento bom, glorioso. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Amém.